Então, de volta, pessoal, começando a parte 2 aqui do nosso item 5.2. Vamos continuar falando aqui sobre Key Frameworks, seriam as estruturas chaves, né, de segurança aqui. Uma estrutura de segurança ou um Security Framework é um guia ou um plano para manter os ativos organizacionais seguros. Ele fornece uma estrutura para implementação de segurança para novas organizações e aquelas com um longo histórico de segurança. Existem muitos tipos diferentes de estruturas chaves que uma organização pode optar por implementar ou seguir. E a gente vai ver algumas delas aí pela frente. Uma estrutura de segurança regulatória, esse Regulatory Security Framework, é uma orientação de segurança estabelecida por um regulamento ou lei do governo. No entanto, isso não necessariamente limita seu uso a entidades governamentais. Muitas estruturas regulatórias estão disponíveis publicamente e, portanto, também podem ser adotadas e aplicadas a organizações privadas. Alguns exemplos de requisitos regulatórios para as organizações dos Estados Unidos incluem o seguinte: o tal do HIPAA, GLBA, PCI-DSS e SOX. O HIPAA, ele é para parte de seguro de... não é seguro de vida, plano de saúde e coisas relacionadas aqui à saúde como um todo. Essa Lei Graham Lei Breedley aqui, GLBA, ela é a parte de setor financeiro. Tem o PCI-DSS que a gente viu para a parte de cartão de crédito. E essa lei Sarbanes-Oxley aqui, ela é para a parte financeira e contábil. Se eu não me engano, essa SOX aqui é mais voltada para bolsa de valores, acho. Uma estratégia de segurança não regulatória é qualquer orientação de segurança elaborado por entidade não governamental. Regulatória do governo, não regulatória, não governamental, como entidades de código aberto e entidades comerciais. Estruturas não regulatórias podem exigir uma taxa de licenciamento ou taxa de assinatura para visualizar e acessar os detalhes da sua estrutura. Exemplos de frameworks de segurança não regulatória. Acaba que eu esqueci de colocar aqui, mas, por exemplo, a OBNT da vida aí, ela entraria aqui como essa estrutura de segurança não regulatória, porque ela não é governamental, né? Tem a Associação Brasileira lá de normas técnicas e tudo mais. Você tem que pagar uma taxa de licenciamento ou uma taxa de assinatura para você poder ter acesso àquelas ABNT da vida lá. Então seria aqui um grande exemplo disso. Uma estrutura de segurança nacional, National Security Framework, é qualquer orientação de segurança projetada especificamente para um uso em um determinado país. As estruturas nacionais também podem incluir limitações, requisitos, utilidades ou outras preocupações específicas de cada país que não são aplicáveis a nenhum ou a maioria dos outros países. As estruturas de segurança internacional são projetadas para o propósito de serem independentes de uma nação. Elas são elaboradas com o objetivo de evitar limitações específicas de cada país para apoiar a adoção mundial da estrutura. A conformidade com as estruturas de segurança internacionais simplifica as interações entre organizações localizadas entre as fronteiras nacionais, garantindo que tenham proteções de segurança compatíveis ou equivalentes. Internacional tem a tal da ISO, né? Eu não sei se a gente pode considerar uma estrutura de segurança, mas tem uma padronização que entra internacional, né, que seria o Wi-Fi, né? Ele entra nessa parte aqui também. Só que ele também tem a parte aqui de estrutura de setor específico, né? Que entraria nessa parte de setor, mas ela é internacional, entraria talvez um pezinho em cada. Seguindo aqui, então, estruturas específicas do setor, né, seria Industry Specific Frameworks, são aquelas elaboradas para serem aplicáveis a um setor específico, como banco, saúde, seguros, gerenciamento de energia, transporte ou varejo. Esse tipo de estruturas são ajustadas para abordar os problemas mais comuns em um setor e podem não ser tão facilmente aplicáveis a organizações fora desse alvo. Então, sim, Wi-Fi entraria como uma estrutura padronizada de setor, né? Talvez não desse texto aqui se encaixaria como essa parte de segurança, mas seria mais ou menos isso daí. Tranquilo, pessoal? Então, só relembrando aqui rapidamente, essas estruturas, Key Frameworks aqui, no material que eu trouxe, ele trouxe esse destrinchamento, digamos assim. Então, ele traz segurança regulatória, parte governamental, né? Não regulatória, não governamental. A segurança nacional, né? Relativo a determinado país. Internacional, mais abrangente ainda. E especificação do setor, coisa específica para determinado setor. Parece um pouco tanto quanto óbvio, mas um pouquinho difícil de assimilar isso daí. Seguindo aqui, Center for Internet Security. O CIS fornece guias de configuração do sistema operacional, aplicativos e segurança de hardware para uma ampla gama de produtos.
tem como missão identificar, desenvolver, validar, promover e sustentar soluções de melhores práticas para a defesa cibernética e construir e liderar comunidades para permitir um ambiente de confiança no ciberespaço. O CISA emprega um modelo fechado de crowdsourcing para definir suas recomendações de segurança. Bem tranquilo nessa parte do CISA aí. Seguindo aqui, NIST, RMF e CSF. O NIST é o National Institute of Standards and Technology. O RISC é o framework de gerenciamento de risco, né? E o CSF é um framework de cibersegurança. O NIST estabeleceu a estrutura de gerenciamento de risco e a estrutura de segurança cibernética. Ambos são guias do governo dos Estados Unidos para estabelecer e manter a segurança. O RMF estabelece requisitos obrigatórios para agências federais. Foca nisso aqui, porque isso aqui eu já vi em questão. Enquanto o CSF é projetado para infraestrutura crítica e organizações comerciais. Vixe, estruturas aqui comerciais. Mais focado aqui em comerciais, né? Então, o RMF seria federal e o CSF comercial. O RMF foi criado em 2010, enquanto o CSF foi criado em 2014. Essas datas aí são para mero conhecimento. O RMF tem 6 fases: categorizar, selecionar, implementar, avaliar, autorizar e monitorar. Essas 6 fases devem ser executadas em ordem e repetidamente ao longo da vida da organização. É um tanto quanto óbvio, né, pessoal? Porque não tem como você fazer esse gerenciamento de risco uma vez só, né? Você fez ali, categorizou o risco, selecionou, implementou ali, avaliou se deu certo isso, né? Fez essa autorização aqui que eu não sei o que seria exatamente. E depois você vai ficar monitorando aquele risco, que acaba voltando tudo de novo, né? Quase um ciclo PDCA. Então não tem isso. O seu risco ele sempre vai existir. Não tem como você acabar com aquele risco ali. Alguns tem, mas enfim, a maioria não. O RMF destina-se a ser um processo de gerenciamento de risco para identificar e responder a ameaças, e seu uso resultará no estabelecimento de infraestrutura de segurança e um processo de melhoria contínua nesse ambiente. Melhoria contínua. Sem a melhoria contínua ali, você vai ter que sempre ficar revisitando esse ciclo. Já o CSF, que o CSF é o quê? Comercial, né? É baseado em um núcleo de estrutura que consiste em 5 funções. A RMF tem 6, aqui tem 5. Identidade, proteção, detecção, resposta e recuperação. O CSF não é uma lista de verificação ou procedimento, mas sim uma prescrição de atividades operacionais que devem ser executadas continuamente para o suporte e melhoria de segurança ao longo do tempo. O CSF é mais um sistema de melhoria do que o próprio processo específico de gerenciamento de riscos ou infraestrutura de segurança. Resumidamente, essa resumidamente aqui, se eu não me engano, acho que foi by ChatGPT. Mas enfim, mero detalhe. Resumidamente, enquanto o RMF se concentra em gerenciar riscos de segurança da informação, o CSF se concentra em fornecer práticas recomendadas para ajudar as organizações a proteger seus sistemas e informações contra ameaças cibernéticas. Ambos os frameworks podem ser usados em conjunto para melhorar a postura de segurança geral de uma organização. Então, por mais que lá no início a gente tenha fixado sobre, né, o RMF aqui de ser para requisitos obrigatórios para agentes federais, a gente pode resumir ele com essa parte aqui de riscos de segurança da informação. Já o CSF se concentra na fornecer as práticas recomendadas para ajudar as organizações a proteger seus sistemas. Um gerenciamento de risco, outro seria meio que umas boas práticas. Mas foquem que o RMF tem essa questão aí de negócio federal, porque eu já vi questão sobre isso daí. Seguindo aqui, ISO 27001, 27002, 27701 e 31000. A Organização Internacional de Padronização ISO estabeleceu vários padrões, diretrizes e recomendações de segurança. Pessoal, aqui é assim, tem um friso meu no final do slide aí, né? Mas enfim, eu acho que ela vai cobrar só o que é, a ISO não vai adentrar, então assim, tenta ver se acha umas questões aí, né, focada na ISO, mas acho muito difícil achar. Mas assim, é mais o que é cada uma delas mesmo, só pra você ter uma noção. Até porque para conseguir essas ISO aí, você consegue no black market aí, ou então tem que comprar. Elas pretendem ser agnósticos da nação ou da indústria, ou seja, não focar em um país ou alguma indústria específica, se é algo meio que genérico. A ISO 27001 estabelece diretrizes para a implementação de um sistema de gerenciamento de segurança da informação. Diretrizes para a implementação de um SGSI. É a base de vários outros padrões ISO, muitos dos quais estão dentro do grupo familiar da ISO 27000. Uma parte significativa do documento da ISO 27001 é seu anexo A,
que é uma coleção de descrições de tipos de controle de segurança. A revisão de 2013 da 27001 incluiu 114 controles divididos em 14 grupos. Da 2013, né? Mas já tem a 2022. Eu fiz um friso aqui. Apesar dela ter sido lançada, pode ser que ela não seja cobrada na prova. Por quê? A prova, provavelmente ela vai sair em 2023. Então ela foi lançada em 2020? Acho que sim. Então, não sei se eles chegam a mudar o conceito da prova durante isso. Pelo menos naquele guia que a gente tem lá dos objetivos da prova, tem lá 27001, né? Mas não fala a data dela. Mas enfim, o foco dela aí de ser essas diretrizes para implementação de SI não mudou. Então a gente já sabe o que ela se trata, mesmo que ela tenha sido atualizada. Já a ISO 27002 prescreve as melhores práticas para a implementação e uso dos controles de segurança dentro de cada um dos 14 grupos de controle da 27001. A 27002 é efetivamente a extensão da 27001. Então o que acontece? A 27001 ela vai falar o que você tem que colocar no seu sistema de gerenciamento de segurança da informação. A 27002 ela já vai prever as melhores práticas, meio que como você fazer isso, entendeu? Meio que facilitar seu trabalho, entendeu? Tipo assim, a 27001 ela fala que tem que ter lá uma política de senha. E aí a 27002 ela vai falar, olha, é bom você ter uma política de senha assim, assim, assim e tudo mais. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu mesmo já li as duas para fazer material e tudo mais. Mas é bem burocrática, não sei se tem que fazer implementação, não sei, pra você poder estudar isso a fundo. A 27701, ela é a extensão da 27001 que se concentra na privacidade. Ela descreve como estabelecer e manter um sistema de gerenciamento de informações de privacidade, incluindo orientações sobre como implementar a conformidade com a série de regulamentações de privacidade, incluindo a GDPR. A 27001 ela é meio que uma padronização internacional da GDPR, LGPD e afins. Eu não sei o que foi baseado em quê, mas ela é meio que isso, entendeu? Ela traz essas boas práticas lá, essa parte de gerenciamento de privacidade aí, que é mais ou menos o que a LGPD traz. Só que a LGPD é uma lei brasileira, né? A ISO 31000 é uma família de padrões e diretrizes para a implementação de um programa de segurança baseado em gerenciamento de riscos. A intenção da ISO 31000 é formalizar as práticas de gerenciamento de riscos para apoiar as decisões operacionais voltadas para a segurança. Então, fazendo uma recapitulagem aqui. 27001, diretrizes para se implementar um SGSI. 27002, boas práticas para você implementar o SGSI. 27701, ela vai ser a parte de privacidade. E a 31000, gerenciamento de riscos. Tranquilo? Bem tranquilinho. Pega um cafezinho, que essa sai só que type não sei das quantas aqui, vai torrar alguns neurônios aí. Bora devagarzinho aqui. O Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, American Institute of Certified Public Accountants, esse AICPA, estabeleceu o padrão de auditoria chamado Declaração sobre Padrões para Compromissos de Certificação, o Statement on Standards for Attestation Engagements, que é esse SSAE aqui. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei assim, que esse aí é aquelas negocinho lá, que é a certificação do óleo, mas não é, aquela é SAE, né? Essa aqui é SAE, enfim. A versão mais recente é a SSAE 18, que entrou em vigor em 1º de maio de 2017. Confesso a vocês que eu não vi se tem atualização dela, mas o material que eu peguei, como foi um ano depois do lançamento da prova, tá essa versão 2017. Então pode ser que tenha alguma atualização. A seção 320 da SSAE 18, relatório sobre o exame de controles em uma organização de serviços relevante para o controle interno de entidades usuárias sobre relatórios financeiros, define 2 tipos de relatórios, tipo 1 e tipo 2. Também visto como tipo I, né, que é o número dos romanos, e tipo 2, que é justamente aqui, ó, que a gente está vendo aqui, ó, tipo 1 e tipo 2. O que seria o tipo 1 e o tipo 2? O material lá, ele só cobra o tipo 1 e o tipo 2 da SOC 2. Mas, como eu sempre trago uma vírgula a mais nos conteúdos, a gente vai ver um pouquinho da SOC 1, 2 e 3. Mas especificamente aqui, da tipo 1, é um relatório sobre a imparcialidade da apresentação da descrição da administração do sistema da organização prestadora de serviços e a adequação do projeto dos controles para atingir os objetivos de controles relacionados incluídos na descrição a partir de uma data especificada. É aquela hora que você lê, você fala assim, o que é isso aqui? Tanto texto para
não fala nada. E a 2 é um relatório sobre a imparcialidade da apresentação, da descrição, da administração do sistema, da organização prestadora do serviço e a adequação do projeto e eficácia operacional dos controles para atingir os objetivos de controle relacionados incluídos na descrição ao longo de um período especificado. Entendeu? Simples assim. Próximo slide. Não, brincadeira, pessoal. Vamos lá, o que acontece? Se vocês analisar, pausa o vídeo um pouquinho e olha aí. Mas enfim, então segue. Relatório sobre a imparcialidade da apresentação, da descrição, da administração, do sistema de organização, prestador de serviço e a adequação. Até a adequação do projeto aqui, ó, é o mesmo texto. Tranquilo? No 1, adequação dos... Então, assim, ó, relatório sobre a imparcialidade da apresentação. Ou seja, é um relatório que ele tem que ser neutro, digamos assim. Não vai puxar sardinha para nenhum dos lados. Da descrição da administração do sistema, da organização do prestador de serviço. Ou seja, de alguém está prestando serviço. E a adequação do projeto, dos controles para atingir os objetivos de controle relacionados. Cadê o highlight aqui? Para atingir... controles relacionados aqui. Então ele vai ver a adequação ali dos projetos para atingir os controles relacionados. Mas esse texto aqui, Hugo, ele também é igual aqui, ó, os controles para atingir os objetivos de controle relacionados, ó, controles relacionados, incluídos na descrição, a partir do andar especificado, ao longo de um período especificado. A partir de um andar especificado. Calma que a gente já está chegando à resolução desse problema aqui. Resumidamente aqui, o tipo 1 ele vai verificar se existem controles. Já o tipo 2, ele vai avaliar a eficácia e identifica se os controles estão em vigor. Ou seja, e eficácia, ele vai fazer essa verificação lá dos controles. E eficácia operacional dos controles para atingir os objetivos. Basicamente isso. Então o tipo 1 ele vai verificar se tem controles e o tipo 2 vai verificar a eficácia, ou seja, que é a eficácia operacional. Não sei se a gente pode dizer qualidade, mas seria mais ou menos isso. Existem 3 tipos de relatórios dos SSAE, SOC 1, 2 e 3. Do SOC 2 a gente já viu o Type 1 e Type 2 lá, né? Mas vamos ver aqui o restante. Todos os relatórios de controle de sistema e organização, SOC, abordam questões relacionadas a 5 critérios de serviço de confiança. Anteriormente, princípios de serviço de confiança. Categorias de privacidade, segurança, disponibilidade, integridade, processamento e confidencialidade. Aí depois fala, triplicide, que não sei o que, tem que saber, que tudo que vai mexer tem tal negócio no meio, ó. A SOC 1, este relatório sobre o exame de controles em uma organização de serviços relevante para o controle interno sobre relatórios financeiros de entidades usuárias. Destina-se especificamente a atender as necessidades de entidades que usam organizações de serviços, né, identidades usuárias aqui, e os Certified Public Accounts, que auditam as demonstrações financeiras das entidades usuárias, auditores usuários, na avaliação do efeito dos controles da organização prestadora de serviços nas demonstrações financeiras das entidades usuárias. Calma que mais para frente tem resuminho aí. Só que 2 critérios, esse texto que abre aspas aqui, eu esqueci de onde fecha aspas. Enfim, mas é um texto padrão tirado do negocinho lá. Eu acho que ele abre aspas e fecha aspas que, enfim, não me lembro realmente. Critérios de serviço, provavelmente na edição eu conserto isso aí. Ou não. Critérios de serviços de confiança. Relatório sobre controle de organização de serviços relevantes para a segurança, disponibilidade, integridade, processamento e privacidade. Esses relatórios destinam-se a atender às necessidades de uma ampla gama de usuários que precisam de informações detalhadas e garantias sobre os controles em uma organização de serviços relevantes para a segurança, disponibilidade, integridade e processamento dos sistemas que a organização de serviços usa para processar os dados dos usuários, confidencialidade, privacidade das informações processadas por esse sistema. Acho que fecha aqui. Não sei. Esses relatórios podem desempenhar um papel importante em supervisão da organização, programas de gerenciamento de fornecedores, processos internos de governança corporativa, gestão de riscos, supervisão regulatória. Só que 3. Relatório de critérios de serviços de confiança para uso geral. Relatório de serviços de confiança para organizações dos serviços. Esses relatórios são projetados para atender às necessidades dos usuários que precisam da garantia sobre os controles em uma organização de serviços relevantes para a segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade ou privacidade, mas não tem a necessidade ou conhecimento necessário para fazer uso efetivo de um relatório SOC 2. Hugo, eu não entendi nada. Para isso que você está vendo essa aula aqui, vai me ajudar um pouquinho você. E para a gente aprender juntos daqui. Os relatórios SSAE, SOC, não são eles próprios
estruturas de segurança, mais avaliações de segurança e padrões de auditoria. Opa, a gente já sabe que é relatório, que é uma avaliação de segurança e padrões de auditoria. Clareou um pouquinho aí, né? Sendo uma luzinha de LED aí. Eles devem ser usados para avaliar a conformidade em vez de estabelecer uma infraestrutura de segurança. Os relatórios SOC 1 e 2 contêm conteúdo confidencial, portanto, precisam ser restritos ao pessoal interno autorizado e às entidades reguladoras. Os relatórios SOC 3 não têm conteúdo confidencial, portanto, podem ser distribuídos livremente interna e externamente. Olha, começou a acender o farolzão de LED aí. Em resumo, o SOC 1 se concentra nos controles financeiros, o SOC 2 nos controles de segurança e privacidade, enquanto o SOC 3 é uma versão resumida e divulgável publicamente do SOC 2. Poxa, falava só isso aí, pulava stand slide, né? Facilitava a nossa vida. Mas aí na faculdade, como os professores ensinam a gente difícil, depois ensina fácil, a gente vai seguindo isso, tocando para a vida. As 3 auditorias podem ser realizadas simultaneamente, mas são destinadas a públicos diferentes e têm escopos diferentes. Por que a certificação cobra isso? Deve ser importante lá na gringa, porque a gente não utiliza isso daqui. Bom, pessoal, resumidamente é isso. A aula tá puxada pra caramba. Não gosto muito de quebrar a aula nos grandes tópicos aí, mas para não ficar mais puxado ainda, falta mais 3 tópicos pequenininhos aqui pra gente seguir. Vamos terminar a parte por aqui. Dá pra vocês dar uma refrescada na memória aí, que o CPU deve ter topado. E a gente se vê na próxima aula. Deixa o feedback dessa aula aí, se vocês conseguiram entender, principalmente essa parte de SOC aí. Essa parte de legislação é bem puxadinho, né? Mas tem umas atividades no quiz aí para ajudar a relembrar o que a gente viu nisso daí. Forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.